ali, como em outros corpos planetários, não existe moeda, não existe barganha, não existe troca por interesse, não. Quando eu fui levado em uma das 26 luas, sendo que eu fui levado nas 26 luas, mas em uma delas, onde é um gigantesco laboratório tecnológico, o que eu vi ali, se eu pudesse me expressar para um engenheiro em eletrônica, ou para um arquiteto em eletrônica, para qualquer pessoa na área de tecnologia e aprimoramento, se eu soubesse me expressar ali, e ele criasse ali um protótipo do que eu vi e colocasse como funcionamento, ainda que seja por base de uma tecnologia humana, a humanidade ia ficar boca aberta. E você vê eles criando tudo aquilo sem a necessidade de chave de fenda, de chave grife, de martelo, sabe? Você vê eles criando aquilo sem a necessidade de ferramentas. Eles criam através do poder da mente. Eles movem a mão em direção a algo, quando não movem a mão, somente olha, e aquilo se anexa àquilo que precisa ser anexado. E depois que me foi dada toda essa experiência, e quando eu me encontrei com ele outras vezes, e ele me contou que esteve aqui no planeta Eliap para ajudar no desenvolvimento da humanidade naquela época, e foi o próprio Zamaniel, esse próprio ser maravilhoso que aqui estou falando dele, é que me disse, é que me afirmou e me testificou de que esse livro que conhecemos como sendo a Bíblia não passa de uma história que realmente existiu, mas não por domínio de um Deus, mas como narrativa de várias civilizações que estiveram aqui, desde os Aquerins, que são os Elohims, até a chegada dos Pleiadianos híbridos de Nibiru, desde a chegada de civilizações hostis e desde a chegada que aconteceu em muitas e muitas e muitas e muitas eras antigas. Zamaniel, ele me disse que tudo isso que é escrito nesse livro, que é devocionado, que foi distribuído para o mundo inteiro, que é sucesso de vendas no mundo inteiro, principalmente ali no que se conhece como sendo o Velho Testamento, tudo aquilo ali não passa de uma história contada por aqueles personagens que testemunharam a descida dos Anunnakis, lembrando que Anunnaki significa os que vêm do céu para a terra. Então Anunnaki não é referência a somente os pleiadianos híbridos de Nibiru, nada disso, tá? Nada disso. Mas aqueles personagens ali, aquelas pessoas ali que viam aqueles cruzadores chegando e indo do planeta Eliap, aquelas pessoas que eram levantadas como sendo uma liderança para guiar aquele povo para aquela época, contavam uma história, cada uma do seu jeito, cada uma de uma maneira diferente. E quando esses achados arqueológicos foram encontrados, eles foram escondidos da humanidade. E o ensinamento, ou a experiência e a história de cada civilização que aqui chegou na antiguidade foi destrinchada, foi deturpada, foi criada, em certos momentos foi acrescentada e se formou livros, porque Bíblia significa conjuntos de livros. Se você pegar
10 livros, você pode falar que tem uma Bíblia. Porque Bíblia não é um termo santificado. É a conjunção, é a junção, é a unidade de soma de livros, de textos. Então, quando Zamaniel me disse isso, eu comecei a compreender toda aquela dúvida que eu tinha. Eu li a Bíblia 4 vezes. Eu fiz a teologia sem ser diplomado. Eu estudei com teólogos, mas não com interesse de adquirir um diploma, para aprender. Só que quando eu comecei a perceber isso, quando eu era cristão, quando eu comecei a perceber as contradições, eu entendia que ali não estava falando do mesmo Deus, do mesmo Senhor, do mesmo ser. Uma hora ele mandava matar, outra hora ele mandava fazer sacrifício de sangue, outra hora ele inspirava a escrever poemas, outra hora ele salvava aquela civilização, outra hora ele mandava aquela civilização para a guerra, outra hora ele falava que era paz, outra hora ele falava que era fogo consumidor, e aquilo criava um formigueiro na minha cabeça. Só que eu não entendia. Eu achava que aquilo era obra de um Deus maior, como todos que estão nessa crença da religiosidade acreditam. Entenderam? Então, quando os Anunnakis, seja eles de qual sistema solar for, quando eles tiveram aqui, eles disseminaram ensinamentos e foram passando ensinamentos, e cada um que foi levantado como líder adquiriu ali um ensinamento e repassou, e você sabe que hoje o que você escuta da fonte verdadeira e você transmite, aquelas pessoas que vão te ouvir vão transmitir de uma maneira diferente. Aí você calcula a quantidade de anos que isso levou, a quantidade de pessoas que reescreveram a história, aí você vê aonde chegou. Aí você olha para a Torá, você olha para qualquer outro livro, você olha para todas as crenças, você olha para o ensinamento muçulmano, você olha para o ensinamento cristão, você olha para o ensinamento budista, você olha para o fundamento espírita, você olha para todos os outros ensinamentos existentes, que está o conhecimento nosso, até mesmo o ensinamento das conspirações. O que eu quero dizer com isso? As seitas. Aí você vai ver que houve um ensinamento e que isso foi filtrado para chegar a um denominador comum. E esse denominador comum, ele chega a um único lugar: aprisionar a consciência do ser habitante deste planeta Eleap, para que a consciência nunca seja plena e muito menos pura. Eu quero fazer um vídeo falando da atualidade do nosso mundo, sobre o que eu acho, qual é o meu ponto de vista em relação à política, à economia, à imprensa, e vai ficar bacana. Eu vou dar uma mudada, trazer uma variedade diferente para vocês compreenderem o que é uma conspiração. Conspiração não são homens de preto. Então, acredito que para fechar esse ciclo de vídeos, no 130, eu vou falar sobre isso. Sobre a imprensa, sobre a manipulação, sobre os programas de TV e sobre a influência de uma palavra mal falada ao coração da espécie humana. Mas voltando lá atrás, quando Zamaniel me disse tudo isso,
e me contou que vários Anunnakis de sistemas solares diferentes estiveram aqui, uns fazendo bem, outros tirando proveito da humanidade, outros escravizando a humanidade, outros deturpando o ensinamento verdadeiro para que ninguém fizesse reverências ao Criador Pai Celestial verdadeiro, à Criadora Mãe Celestial verdadeira e ao seu primeiro primogênito verdadeiro, que a partir desse primogênito veio outros primogênitos, conforme eu disse para vocês. E a humanidade sem conhecimento, sofrendo a beça, o que essa humanidade fez? Ela temia, porque via aquelas máquinas voadoras, via aqueles seres humanoides gigantescos de aparências diversificadas para cada época. E quando chegava mais e mais civilizações Anunnakis de sistemas solares mais distantes, aquela civilização que naquele momento testemunhava isso achava que era o Deus ou os deuses daquela civilização anterior. Por isso havia o conflito. Deu para vocês entenderem agora o porquê que quando você lê o Velho Testamento e você vê que ali há uma contradição de guerras, de paz, de sacrifícios, de não sacrifícios. E ali cabe a você estudar a fundo, tá? Para você entender e ver que o que eu estou falando para você aqui, que me foi dito por Zamaniel, é verdadeiro. Só que jamais hoje um cristão vai aceitar isso. Jamais um religioso vai aceitar isso. Jamais. Por quê? Porque quando ele lê essas palavras, o que prospera nele é o sentimento. E o sentimento, ele não caminha com a razão, da mesma forma que a razão não caminha com o sentimento. Agir por sentimento é falha. Agir com razão é sabedoria. Palavras de Zamaniel. Da mesma forma que a esperança não caminha com a dúvida, e a dúvida nunca vai caminhar com a esperança, palavras dos Alfa Centauros. Da mesma forma que o amor é conquistado e o perdão é merecido, palavras de Arnetoniel. E lembram quando eu falei de Arnetoniel, que tinha mandado seus 2 emissários, e quando eles chegaram até aquela belíssima mulher que hoje é vista na religião como sendo o seu nome Maria, ela, ao olhar para aqueles gigantes de Arctúrios, o que ela disse? Vocês que ouvem os meus vídeos sabem o que ela disse. Ela disse: o que temos nós contigo para que vocês venham nos atormentar? Então isso deixa claro aquilo que o próprio Zamaniel disse. Quando ele me disse: olha, Carlos, tudo isso aconteceu, toda essa escravização aconteceu porque a sua espécie permitiu. Porque a sua espécie, ela foi refém do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é uma lei linda, mas o livre-arbítrio ele deve ser usado para o bem. Você deve se entregar para o bem e almejar o bem. Escutando o bem, fará o bem. Escutando o mal, gerará dúvida, e a dúvida prosperará o mal. Palavras de Zamaniel, Arnetoniel, Atilio, Mereconoab, Acá e Agnachete. Vocês estão entendendo agora a complexibilidade de tudo isso? Então, o que Maria lhe disse ao ver aqueles gigantes? Eu imagino que agora que ela olhou e falou assim: poxa, o que vocês têm comigo? Por que nos atormenta tanto? E aqueles 2 emissários de Arctúrios falou: não, nós viemos fazer um pedido a você porque estamos te observando há mais de 2 anos.
E entre as mulheres, você foi a escolhida. E ali eles explicaram o plano de salvação para aquela época. E Maria, ela emprestou a sua barriga e ela passou pela inseminação. Aí a consciência de Arnetoliel foi trazida e colocada no ventre de Maria, para que a consciência de Arnetoliel ela estivesse em um corpo semelhante ao dos homens. Então, quando você vai até mesmo nas referências bíblicas, você vai ver que os mensageiros Alfa Centauros, eles já predizia o nascimento do próprio Arnetoliel. Os emissários de Arquitúrios, eles já prediziam o nascimento. E quando você encaixa essa história na realidade da verdade, você vê que tudo é muito lindo. Que não existe farsa, que não existe nada. Mas se você falar hoje para um cristão, para um espírita, que Arnetoliel, ele é o Jesus bíblico, em outras palavras, né? Você vai ser crucificado. Se você disser que ele não morreu coisíssima nenhuma, você vai ser crucificado. E se você falar isso em público, como estou falando aqui, as pessoas vão ficar no 220. Por quê? Porque ninguém dá ouvidos para a verdade. As pessoas preferem a mentira. Observem para você ver se a mentira não é mais valorizada do que a verdade. Você que tem uma experiência de vida, até mesmo você adolescente, você jovem que ouve os meus vídeos, a pessoa mentirosa ou o grupo mentiroso, ela prevalece mais do que o grupo verdadeiro. E isso gerou oportunidades para que civilizações como a dos antigos Churupaques e de outros tantos, como os que ficaram para trás de Nibiru, conforme eu já mencionei, que quando os niburianos foram expulsos daqui, muitos tinham feito alianças com os Churupaques e ficaram escondidos e ficaram para trás propositamente. E ali eles começaram a observar a humanidade e deturpar o ensinamento de civilizações que vinham para cá. E esse personagem belíssimo chamado Zamaniel, que estou tratando dele aqui hoje para você montar aí o seu próprio quebra-cabeça e entender que tudo isso aqui é verdade, não é mentira, gente. Vocês vão entender também a simbologia, vocês vão entender a conexão de Zamaniel e aquele que conhecemos como sendo Salomão. Por isso eu estou trazendo aí esse resumo e esse acréscimo para poder te mostrar a verdade. Lembram que eu falei para vocês que Zamaniel me disse que se encontrou com um belíssimo homem, com um homem que ele viu o caráter, que ele criou ali uma afeição, uma admiração, e que esse homem, biblicamente, é conhecido como Salomão? Lembram disso? Lembram que eu falei para vocês que Zamaniel preparou o encontro de Salomão através da projeção de um sonho, para que assim Salomão não ficasse espantado, prestem atenção, achando que se tratava de outras civilizações que vieram querer ordenar o seu governo? Lembram que eu falei isso para vocês? Então agora vocês vão entender. O próprio Salomão, eu vou falar o nome dele bíblico, né?
porque o nome dele verdadeiro vocês não vão compreender aqui. Esse personagem chamado Salomão, personagem bíblico Salomão, nas suas narrativas, ele expressa de que forma ele encontrou Deus. E lá ele diz que teve um sonho e Deus perguntou para ele o que ele queria. E disse que ele podia pedir o que ele quisesse. Aí ele disse: me dê sabedoria para guiar o teu povo. Por que ele falou isso? Porque ele achava que se tratava daqueles que estiveram com o seu pai. Em outras palavras, biblicamente, Davi. Se você está prestando atenção no que eu estou dizendo aqui, você vai entender tudo que eu estou dizendo. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia é um conjunto de livros, de histórias, cada uma foi vivida no seu tempo? Então Salomão, ele achava que aqueles que vieram das estrelas e que estiveram com o seu pai era o mesmo que estava falando com ele. Só que não era, era Zamaniel. E Zamaniel se projetou para ele e ele viu a glória de Zamaniel do jeito que eu descrevi para vocês aqui no começo do vídeo. Então para ele foi uma aparência inusitada, algo incomum, que ele não tinha testemunhado, mas os seus ancestrais tinham testemunhado. Aí o que aconteceu? Ele pediu a Zamaniel, porque Zamaniel disse para ele o seu nome, e Zamaniel concedeu para ele sabedoria. Porque Zamaniel concedeu a ele a interpretação de tudo, gente. Deu a ele a habilidade de interpretar tudo e todas as coisas. Por isso ele se tornou um rei sábio e próspero, como nunca existiu naquela época. E Zamaniel pegou tanta feição pelo dito Salomão, que o próprio Salomão, ele se engrandecia a cada dia em felicidade. Só que aqueles que estiveram com seu pai, que eram provenientes de um sistema solar chamado Heptélere, HZ347/15, eles tinham ido embora e tinham feito uma promessa ao seu pai, que conhecemos como Davi. E Salomão sabia do desejo do seu pai de construir um templo para esses que, em outras palavras, eram deuses. E Zamaniel viu o desejo no coração de Salomão e quis dar a Salomão o privilégio de construir o templo em memória do seu pai. Aí o que aconteceu? Zamaniel concedeu um bracelete a Salomão. Esse bracelete, ele tem a tecnologia de encurtar as dimensões em um eixo Krepter. O que é o eixo Krepter? O eixo Krepter é encurtar uma dimensão na outra. Ou seja, você atravessa de um lugar para o outro em fração de milésimos de segundo. Se você for na história e na arqueologia, você vai ver que as pedras das quais foram construídas, utilizadas para construir o Templo de Salomão, eram pedras que estavam a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância dali. Então o que Zamaniel fez? Zamaniel concedeu a Salomão um bracelete.
para que Salomão ele pudesse dobrar o lapso temporal desse eixo mencionado e transferir essas grandes rochas e colocá-las em posição. Entenderam? Então, um exemplo, Salomão ele podia estar em São Paulo, numa pedreira em São Paulo, que em fração de milésimos de segundo ele transferia qualquer rocha para Belo Horizonte. Porque esse portal ele é criado pela tecnologia de espaçamento dimensional desse bracelete. É como um controle remoto. Então não foi um anel que Salomão recebeu de Deus. Foi um bracelete que ele recebeu de presente de Zamaniel. Só que as rochas, prestem atenção, eram muito grandes e precisavam ser cortadas. E esse bracelete ele não detinha a tecnologia para dar o acabamento necessário para aquelas rochas. Então o que Zamaniel fez? Lembram que eu falei para vocês que Zamaniel é a civilização de Zamaniel é a única civilização que detém simbologias em toda a criação? Lembram que eu falei para vocês que foi dado a eles a prerrogativa de, através das suas simbologias, mudar tudo e tudo em qualquer momento? Vocês lembram disso? Quem ouve os meus vídeos lembram disso. Então o que Zamaniel viu? Ele viu a bondade no coração de Salomão. E o que Zamaniel fez? Presenteou Salomão com uma nave. Com essa nave de formato quadrado. Lembram que eu falei para vocês que quando você se aproxima da plataforma, os pedaços da plataforma se soltam e transforma na nave quadrada? E se você olhar o livro de Salomão, você vai ver que em algum momento ali é mencionado que ele voava em um tapete voador, lembra? Então o primeiro piso do que é quadrado é semelhante a um carpete mesmo. Está vendo como tudo está se encaixando? Está vendo como o que foi dito foi corrompido e foi interpretado de uma maneira diferente? Ou uma interpretação causada para confundir a mente humana? Então Zamaniel ele concedeu uma nave para Salomão. E Salomão viajava por todo o redor, para todo o redor de Eleape. Salomão interagiu e conheceu diversas civilizações. E quando ele ia, ele levava a sabedoria e os ensinamentos que Zamaniel lhe concedeu. E Zamaniel sempre ali observando ele, porque a partir dele é que a humanidade iria prosperar. Porque a humanidade via, os reis de outras nações viam em Salomão sabedoria absoluta. Aí o que aconteceu? Aconteceu que Zamaniel já tinha o presenteado com essa nave de transporte para ele estar em qualquer parte do planeta. Zamaniel o presenteou com esse bracelete de poder. E Zamaniel agora o presentearia, dando ele o segredo de todas as simbologias. Zamaniel me concedeu 7.023 símbolos diferentes. E eu já mencionei alguns acontecimentos por parte de algumas simbologias. Algumas eu deixei acessível
para ver qual vai ser ou qual seria o comportamento das pessoas. Muitas fizeram o uso e me reportaram que deram certo. Outras falaram que não deram nada. Mas são símbolos de poder. E nem todo o ensinamento que Zamaniel me passou eu posso passar para vocês. Mas eu vou compartilhar mais à frente algumas simbologias e mostrar para vocês o significado delas, a interpretação verdadeira delas que foi usurpada. A simbologia é tão profunda e tão poderosa que ela tem a capacidade de alterar o tempo, ela tem capacidade de alterar o eixo Tember, ela tem capacidade de criar buracos negros, ou seja, boca preta imensa e sugar todo o sistema solar para vocês verem a complexidade de tudo isso. Tem simbologias que, aplicada, ela faz uma árvore inteira secar e definhar diante dos seus olhos em questão de segundos. Tem simbologias que reverte, tem simbologias para tudo, e tudo é pertencente à civilização, aos construtores, sendo que um deles se chama aí Zamaniel. Então Zamaniel ele concedeu alguns símbolos a Salomão e ensinou a Salomão a operar os símbolos. Então Salomão já tinha a nave, Salomão agora tinha o bracelete e também tinha simbologias.